Hoje, mais cedo, na segunda edição do Agricultura BR, Fabiano Reis conversou com o presidente da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China, Dr. Charles Tang. E hoje ele estava em Shandong, na China, e a conversa tratou da relação comercial entre a China e os Estados Unidos, agora que estão numa guerra de tarifas. E a pergunta que sempre fica depois dessa guerra deflagrada é: o Brasil pode se beneficiar desse conflito? Vamos acompanhar trechos da entrevista. Olha, as relações comerciais entre o Brasil e a China sempre foram muito estreitas, e desde o primeiro governo do presidente Lula, o seu ministro-chefe da Casa Civil criou uma relação estreita com a China. Agora, nós podemos ver, no governo passado do presidente Trump, quando ele colocou 25% de taxação em cima dos produtos chineses, foi um bonança para o Brasil. Porque porque o Brasil e Estados Unidos são concorrentes para o mercado chinês. Ambos países exportam grãos, né, e proteínas animais para a China. Quando a China parou de comprar dos Estados Unidos por causa dessa taxação, da tarifa do primeiro governo Trump, o Brasil começou a vender mais de 90% da sua colheita de soja para a China a preços 25% maiores. E a mesma coisa está acontecendo agora. Você vê que a China já aumentou bastante a compra de grãos do Brasil e, logicamente, vai aumentar muito a compra de proteína animal, porque o Brasil é o celeiro do mundo. E o Brasil é muito importante para a China para garantir a segurança alimentícia do povo chinês. Então, essa tarifação do presidente Trump é, na verdade, um imposto contra o povo americano. E a China está tomando medidas econômicas para poder aguentar essa tarifa americana. E, logicamente, prejudica a economia chinesa, porque os Estados Unidos é o maior cliente da China. Todavia, a China quer fazer acordo, mas a China não aceita se ajoelhar na frente do presidente Trump. A China quer conversar, mas na base de diplomacia construtiva e não impositiva. Então, essas guerras comerciais entre Estados Unidos e China sempre estão beneficiando o Brasil. Não só no aumento de exportação de produtos agrícolas, mas também a China hoje é obrigada a diversificar geograficamente as suas bases de produção para poder exportar para o mercado norte-americano. Então, o Brasil não só vai ganhar exportando mais para a China, embora só nos 2 últimos anos o Brasil já teve quase 80 e poucos bilhões de dólares de superávit no comércio com o Brasil, com a China, mas também vai ganhar maiores investimentos em indústrias, em locais de produção, para poder ter um produto brasileiro para exportar para a China. Mas isso não é só trazer investimentos, é trazer tecnologia e treinar brasileiros nessas tecnologias, porque todos nós sabemos que a China, conforme o artigo do Economist, é o primeiro no mundo em tecnologia. Eu lembro que quando eu ajudei o Sérgio Aviv trazer a Jack Motors para o Brasil, a grande preocupação era como fazer com que
público brasileiro aceite o produto chinês. E ele deu 5 anos de garantia. E quando ele deu 5 anos de garantia, todo mundo achou que o produto só poderia ser bom. Então, o Brasil lucra vendendo mais, aumentando esse superávit do comércio com a China, recebendo mais investimentos, recebendo mais empregos, recebendo mais tecnologia e tendo mais brasileiros treinados com as novas tecnologias de ponta. João Pedro Cuti Dias está aqui para comentar essa fala, trecho da entrevista do Dr. Tang, Charles Tang. Boa tarde a todos vocês. A questão é o seguinte, Brasil e China têm economias complementares. Nós temos condições muito boas de produzir alimentos, carne, grãos, e na prova é que nós somos o primeiro lugar no mundo em exportação de soja, exportação de carne bovina, de frango. E a China tem uma população de 1 bilhão e 400 milhões que ela conseguiu fazer com que mais de 800 milhões de chineses sejam uma classe média, que tem um poder de compra. Então, esse pessoal foi para o exterior, foi para a Europa, para os Estados Unidos, estudar, veio para a China, trouxe tecnologia e tem poder de compra. Então, eles aprenderam a consumir, por exemplo, café. Hoje o café no Brasil, lá na China antes era só chá praticamente. Hoje o café entrou na dieta deles. Por quê? Porque eles aprenderam no exterior a usar o café, a consumir café. De que eles compram café? Basicamente do Brasil. Aprenderam a comer carne bovina, porque até então a China baseava muito na sua alimentação, na sua fonte proteica com carne suína. Aprenderam a comer carne bovina. Nos McDonald's da vida, que eles já conheceram, aprenderam a comer hambúrguer, comer carne moída. Então, aprenderam e o Brasil foi lá. Então, assim como nós fornecemos grãos para ele com a seriedade, nós cumprimos os contratos, nós entregamos na hora certa, eles também nos fornecem muita coisa que é importante para a economia brasileira. Hoje, por exemplo, nós temos 2 Itaipu em cima das casas brasileiras, com energia fotovoltaica. Por quê? Porque o chinês investiu nisso, conseguiu produzir produtos de qualidade a um preço razoável. Então, hoje nós temos condição de produzir todo o aumento da expansão de consumo aqui no Brasil de energia elétrica, está sendo basicamente em geração distribuída, que é aquela geração em cima das casas. Acho que hoje, quando vai fazer uma casa nova no Brasil, já coloca no projeto a foto. Por quê? Porque o chinês fez isso. Assim como nós em equipamentos médicos, nós temos, antes no passado, há uns 20 anos atrás, para uma ultrassonografia, equipamentos mais sofisticados, era só meia dúzia de hospitais que tinha no Brasil. Hoje não. Hoje nós estamos em todas as regiões do Brasil tem. Por quê? Porque o chinês conseguiu montar equipamentos, vender equipamentos a um custo razoável e que atende às exigências. Então, há uma complementaridade. Agora mesmo, eles fizeram bruta de um porto no Peru, ali para uns 20 quilômetros, 80 quilômetros de Lima, no Pacífico. Só que o Peru não tem condições de fornecer quantidade de grãos que eles precisam e até para compensar esse porto que eles fizeram lá. É um porto que deve ter uns 30 metros de calado, aqueles navios, 200 mil toneladas, chegam nesse porto, atracam nesse porto. O que eles querem fazer? Eles querem propor ao Brasil fazer uma ferrovia ligando as regiões produtoras do Brasil até o porto no Peru. Para quê? Para que você chegue com o produto no Pacífico, tenha menor tempo de viagem até a Ásia e com navios que comportem, que façam, que tenham condições de levar não só grãos, mas contêineres com carne, etc. O Brasil, se esses ecochatos nossos não atrapalharem, poderia fazer essa ferrovia, porque nós temos já uma boa parte dela pronta, até Rondonópolis está pronta. Agora vai chegar até Lucas do Rio Verde. Quem sabe poder chegar até o Peru e com isso, em vez de ir até Santos, para depois fazer toda a volta para chegar na China, pode ir até o Peru e dali sair direto para a China praticamente. Então, há essa vantagem entre nós e a China. Essa briga com os Estados Unidos, eles vão ter que achar algum momento um ponto de acordo, porque a China fornece muito equipamento, muitas empresas americanas montaram estrutura na China para produzir Apple,
HP, etc. E em algum momento vai ter que achar um ponto de equilíbrio. Só que, como falou o Tang, eles não querem chegar lá, se ajoelhar para o Trump, querem sentar na mesa e discutir alguma coisa que seja bom para os Estados Unidos e bom para a China. Bom, João, a agroindústria brasileira de proteína animal está fazendo certo. Eles estão na China prospectando possibilidades de aumentar o comércio, que já é muito bom. O Brasil está agindo como tem que agir. Nós somos líderes no mercado, nós conseguimos produzir um produto de qualidade a um preço competitivo. Nós temos que ir na China, não só ficar em Xangai ou em Beijing, nós temos que ir para o interior da China, que é um mercado fantástico. E isso estão fazendo, a BIEC está fazendo isso lá agora. Agora vai ter uma grande feira de alimentação em Xangai. Eu tenho certeza que o governo, através da Apex, as empresas, através das suas entidades, vão estar presentes, divulgando a nossa carne. Quem come uma carne aqui no Brasil, eu acompanhei 2, 3 missões chinesas aqui no Brasil, quando eu levava eles numa churrascaria rodízio, dava gosto de ver eles, porque o espeto que passasse, desce. Porque nossos produtos têm sabor, cai no gosto deles. Então, eu acho que tem que fazer esse trabalho. Acho que no futuro nós temos que entregar produto pronto já, embalado, já em mandarim, na língua oficial deles lá, e sair pronto do Brasil até lá, agregar valor aqui no Brasil. João, tem um outro assunto. Uma nova frente parlamentar começou a funcionar no Congresso para defender os interesses dos empreendedores do país. A primeira reunião hoje foi com o vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, para debater os impactos do tarifaço dos Estados Unidos. Quem traz as informações de Brasília é Flávia Rabelo. Mais uma frente parlamentar discute os impactos das tarifas impostas pelos Estados Unidos. Desta vez, é a Frente Parlamentar do Empreendedorismo, que apresentou demandas de vários setores da economia ao vice-presidente Geraldo Alckmin, que também acumula o posto de ministro da Indústria. Nesta terça-feira, parlamentares discutiram com o vice-presidente o aumento de tarifas adotadas pelos Estados Unidos. Ficar assim, já anotei, seção 232, que impede a importação de madeira. Vou conversar lá com o pessoal dos Estados Unidos, a gente mantém um contato com você, João Arthur, para verificar a forma da gente procurar, porque veja que essa questão da importação dos Estados Unidos não é só tarifária, além da tarifária, você tem outros mecanismos ainda de dificultar a importação. Alckmin destacou que o governo brasileiro pretende manter o diálogo com os Estados Unidos, ressaltando a importância da relação comercial bilateral. Segundo ele, diferentemente de outros países, o Brasil mantém superávit na balança comercial com os americanos, ou seja, exporta mais do que importa. De Brasília, Flávia Rabelo. Pois é, João Pedro, o assunto ganha corpo aqui no Brasil e tem que aproveitar essa oportunidade agora, né? A chance do Brasil aumentar essa relação, que já é boa, é grande. Olha, essa frente parlamentar do empreendedorismo é muito positiva. Nós temos que estimular o brasileiro a ser empreendedor, nós temos condições, nós temos algumas coisas, nós temos que... Quando nós adquirimos conhecimento, know-how, a agricultura, por exemplo, o pulo que o Brasil, o avanço que o Brasil teve nos últimos 30 anos é fantástico. Se você olhar, o Brasil era importador de alimentos há 30 anos atrás, hoje é um grande exportador. Então, o Brasil tem tudo, tem condições naturais, tem gente capaz, só que muitas vezes a burocracia do Estado, a alta carga tributária é que atrapalha, que desestimula o desenvolvimento de algumas coisas. Por que nós somos tão fortes no agronegócio? Uma das razões é a Lei Candir. Nós não tributamos, o mundo inteiro não tributa exportação e importação, não tributa exportação. Nós, quando tributávamos, nós eram países que não produziam, é muito aquém do que nós produzimos hoje. Quando tirou a tributação, nós tivemos competitividade para enfrentar o chamado custo Brasil. Nós temos o custo Brasil, que é aquela burocracia do Estado, o transporte, os portos que não funcionam, tudo isso atrapalha. Porém, não chega a ponto de inibir o crescimento brasileiro.
Agora, eu acho importante que o Congresso você participe, discuta mesmo, tem que ver aonde estão os gargalos e brigar em cima disso para que mais gente no Brasil seja empreendedora, mais gente se estabeleça produzindo. Nós temos tanta coisa para produzir aqui no Brasil, a natureza foi muito pródiga conosco. Então, eu acho que o correto é isso mesmo.